Boa noite, tudo bem? Vou começar a falar. Esperar mais um pouquinho para ver quem é que vai conseguir acessar. E aí eu começo. O sistema tem um certo delay aqui. Eu estou usando a plataforma para poder divulgar aqui para vocês e para mim aparece meio atrasado. Vamos ver como é que funciona. Vocês vão me sinalizando daí, tá? Boa noite para quem está entrando. Vou esperar uns minutinhos. Eu vou esperar até as 9h10, por respeito a todos que estão entrando no horário, tá? São 52 pessoas que se. Boa noite, gente. Foram 52 pessoas, como eu estava falando, né? Que se inscreveram para poder participar dessa aula. Então, é um grupo bem seleto mesmo, que eu até fiquei feliz que foi pouca gente. E aos pouquinhos a gente vai poder estar conversando, porque que eu achei bom ter pouca gente, tá? Boa noite, pessoal. Importante vocês saberem
que essa live não ficará gravada, tá? Porque não tem como deixar gravada no sistema. Então, quem tá aqui tá recebendo um conteúdo diferenciado. E se vocês quiserem depois o material que eu vou estar divulgando aqui, vocês podem mandar no direct depois os seus e-mails que eu passo para vocês daí, tá? Bom, eu combinei com o pessoal que entrou na hora que eu ia esperar até as 9h10. O áudio tá bom, tá tudo tranquilo, vocês estão escutando algum ruído, qualquer coisa vocês vão me sinalizando, tá? Então tá ótimo. Então vamos lá. Eu quis começar com esse slide, com essa imagem, porque é muito o que a gente vai conversar hoje, né? A gente trabalha horrores e eu vejo muito assim, não quero falar mal, muito pelo contrário, eu acredito que a integração sensorial está sendo muito importante para a história da terapia ocupacional, porém a gente não se resume somente a terapeutas ocupacionais da integração sensorial. E o que eu vejo, assim, né? É muito trabalho para conseguir ter o mínimo. E a tecnologia assistiva, eu vou conseguir trazer para vocês as possibilidades de que a gente, eu vou trazer assim valores mínimos que vocês vão compreender que se a gente trabalhar mais, a gente ganha cada vez mais. Então, são investimentos menores que a gente faz e que a gente pode ter o mesmo nível de qualidade de trabalho, a gente pode ter tempo livre, a gente pode estudar, a gente pode ter tempo para a família, a gente pode ter tempo para a saúde, e não somente ficar trabalhando, 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 trabalhando. Uma coisa que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, que eu ainda não divulguei isso em grande massa, por isso um motivo que eu gostei muito de ser poucas pessoas aqui, eu vejo muitas pessoas abrindo clínicas próprias, né, investindo nesse serviço, mas assim, muita gente ainda morando de aluguel, mas tem clínica própria, né? E eu consegui somente com serviço de terapia ocupacional, não tem nem coparticipação de marido, não tem coparticipação de família, eu tenho a minha casa própria, né? E isso eu quero poder deixar claro isso, por quê? Porque tem muita gente que acredita que a terapia ocupacional não traz benefícios financeiros para nós. E não foi só com a tecnologia assistiva que eu consegui ter todos esses recursos. Hoje a tecnologia assistiva me dá mais tranquilidade de tempo, mas por muito tempo eu trabalhei muito em clínica, né, na área de assistência, para poder ter o que eu tenho hoje. Então hoje eu consigo juntar, ter a qualidade de ter o meu ambiente, a minha casa própria e ainda por cima também poder usufruir dela com qualidade de vida, né? Que é o mais importante. Então, por isso que eu achei importante poder compartilhar isso com vocês. E por isso que eu fiz como algo restrito, não queria mesmo que abrisse para muita gente. Então, fico feliz de estar dividindo isso com vocês. Muito feliz mesmo. Quero mostrar então para vocês algumas coisas que eu trouxe. Eu vou tirar o meu rosto daqui para facilitar para vocês poderem enxergar. Mas assim, como é que a gente pensa, primeiramente, assim, né? Quando a gente vai pensar no serviço de tecnologia assistiva. O serviço de tecnologia assistiva, ele é muito voltado à prestação de órteses. É praticamente assim o que mais a gente usa, né, de recurso dentro da tecnologia assistiva, apesar de muita gente não considerar que órteses é uma tecnologia assistiva. Mas sim, ela é uma tecnologia assistiva e ela nos traz muitos recursos, de possibilidades financeiras também.
como é que a gente consegue fazer esse cálculo, né? Antes de eu começar a conversar com vocês como é que eu ganho dinheiro, como é que a gente faz, a gente precisa ter um entendimento de como é que eu faço o cálculo para poder vender qualquer tecnologia assistiva que a gente vai estar trabalhando. E nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o exemplo com a órtese, que fica mais fácil, até porque são materiais bem específicos e são sempre os mesmos materiais. Coisa que na adequação postural pode mudar alguns itens, né? Ou na construção de um equipamento de instrumento de AVD também pode mudar algum item. E aqui na órtese a gente vai usar sempre os mesmos recursos. Então, facilita um pouquinho para vocês poderem compreender o raciocínio do cálculo. Eu entendendo o raciocínio do cálculo, vocês conseguindo compreender sobre esse raciocínio, vocês vão conseguir compreender o porquê que a gente consegue ter esse retorno financeiro mais rápido, tá? Então, assim, a gente pensando primeiro numa placa de termomoldável, daí eu trouxe o exemplo aqui de uma placa da Orfit, tá? Que é a placa mais barata que a gente tem hoje no mercado brasileiro e com a melhor qualidade de memória. Então, assim, eu vou poder usar uma placa e se eu não tiver cola nela, né, grude em algum posicionamento que eu não grudei um pedaço de cola no outro, né, de termomoldável no outro, eu vou poder refazer e fazer e refazer essa modelagem várias vezes. Então, essa memória 100% que a Orfit nos proporciona acaba valendo mais a pena ainda, até pelo valor. Eu estou pagando um valor bem menor do que a gente está acostumado aí com a Ezeform, por exemplo, que é um valor bem superior, e não tem essa memória que eu boa, né, de 100%. A memória dela é de 60%. Diz que é 70, mas não é tanto assim, não. Ela ainda fica com um pouco do resquício do formato que eu já modelei. E aqui não, se eu modelei e botar na água, ela vai voltar a ficar zero. Então, isso me dá muito retorno em economia. E o que que eu faço? Eu vou dividir o molde. Então, eu peguei aqui o molde mais longo que tem, que é a horta extensora de punho e dedos, né? E ela praticamente cabe 4 numa placa, num tamanho padrão de ser humano. Óbvio que tem pessoas com mãos maiores, e óbvio que tem pessoas que nem eu, que tem mãos menores e que daí vai caber mais órteses naquela placa. Mas num padrão, são 4 órteses que cabem. Então, eu vou dividir essa placa em 4 e vou ter o valor de cada pedaço que eu vou usar para a confecção, 78,75. Então, eu tenho esse primeiro cálculo, tá? Depois, eu vou pegar o próximo material, que são os velcros, tá? O velcro, ele... O velcro adesivo, no caso, né? Ele tem um valor de R$ 180 e eu vou dividir ele pela quantidade de metragem. Então, eu dividi ele por... Ele tem 23 metros, então eu dividi ele por os 180 por 23 e me deu 7,90, R$ 7,90 por metro. E geralmente eu uso 1 metro para usar com esse meu paciente. Para aquele tipo de órtese lá, em média, 1 metro que eu vou usar. Ok. Então, eu já tenho o valor anterior, que era o 78, mais os R$ 7, e vou dividindo isso para eu saber quanto que de material que eu tenho no total e o quanto que eu uso para a confecção de uma órtese só, tá? Depois, o próximo é o velcro costura, porque esse velcro adesivo, que eu não cheguei a usar 1 metro, mas eu calculo 1 metro sempre, eu botei na base da minha órtese, tá? Então, ela ficou ali na base da órtese. E aí, agora eu vou fechar essa órtese usando o velcro costura, que é o velcro que não tem a parte de cola e que daí eu vou poder colocar em contato com o paciente. Eu estou fazendo o cálculo todinho com velcro da marca Velcro Real e não com marca Velfix, outras coisas assim, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas velcro é uma marca. É assim que nem Durex. Na verdade, é fita adesiva Durex, né? E a gente chama de Durex porque a marca popularizou. E velcro não é velcro. Ele é um fecho de contato.
A marca Velcro foi a primeira a criar o fecho de contato e ficou muito famosa, e por isso que todo mundo chama isso de Velcro. Mas, na verdade, a gente deveria chamar isso de fecho de contato, tá? Então, eu estou pegando aqui a da marca Velcro, que é a marca mais cara e de melhor qualidade que existe. E aí, usando o Velcro costura, eu dividindo ele, que dele tem o rolo dele vem com 25 metros, custou R$ 3,52. Isso pensando no Velcro de 25 milímetros, tá? Que é o de 2,5 centímetros. Então, eu tenho um metro que eu vou usar de R$ 3,52. Isso, eu somo tudo. Eu somo, então, todos os valores. Então, 78 da placa. Eu somo os 7,90 do velcro adesivo. Eu somo os R$ 3,52 do velcro costura. E eu vou ter R$ 90,17 de custo para confecção de uma órtese. Ninguém vai cobrar apenas R$ 90 por uma órtese. Ninguém, nem o SUS cobra só isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida do que eu estiver explicando, vocês podem fazer as perguntas que eu vou respondendo, tá, gente? E aí, o que que eu faço com esses 90? Eu vou multiplicar ele por 3. Por quê? Uma vez vai ser o meu custo, a segunda vez que eu estiver multiplicando é a minha mão de obra, é o tempo que eu destinei para fazer aquilo, e a terceira cobrança que eu vou fazer é o meu lucro. Então, uma órtese, ela sai em média de R$ 270,51. Isso é uma média e é um valor mínimo que eu posso fazer de cobrança. Não posso cobrar menos do que isso, tá? Porque senão eu vou estar tendo prejuízo. O máximo que eu posso fazer é, eu vou fazer uma ação para uma pessoa que ela é do SUS e ela está demorando para receber pelo SUS, mas ela faz questão de pagar. Eu tiro o meu lucro de repente, né? E cobro só, então, os custos do material, a mão de obra para fazer e retiro o meu lucro de cima. Daí isso é uma questão muito de política pessoal, de intervenção de cada um, que eu não me meto, não faço essa intervenção. Mas o princípio do cálculo é esse. Porém, não é só isso que vocês devem ouvir na cidade de vocês que custa uma órtese. Por quê? Porque a gente coloca também o nosso valor. E o valor nosso que a gente tem que colocar, ele é baseado nas orientações que a gente tem do COFITO. Então, de acordo com o nosso referencial teórico, de terapia ocupacional, referencial de carga horária, de referencial de honorários, né? A gente tem que, para prescrição e confecção de recursos de tecnologia assistiva, são 200 CHTO. E isso equivale a 158 reais, certo? Então, eu não posso cobrar menos do que 158 pelo horário que eu vou estar disponibilizando. Mas, Patrícia, você já não está cobrando lucro lá. Isso é lá na modelagem da órtese. Lá é do equipamento. Mas eu estou destinando 1 hora do meu dia, no mínimo, para a confecção desse equipamento. E aí, no mínimo, eu não posso cobrar menos do que R$ 158 de acordo com o que o CHTO nos fornece de informação. E isso vai depender muito, né? É cidade de interior, é cidade de capital, isso a gente sabe que faz diferença, mas a gente nunca pode cobrar menos do que isso. Se vocês estão cobrando menos do que isso, vocês estão indo fora do que a lei está nos permitindo. E E aí a gente está indo contra nós mesmos, porque a gente está permitindo que a gente seja desvalorizado nesse sentido. Então, se existe lá um referencial para a gente poder se organizar e cobrar todo mundo igual, vamos ir lá, né? E vamos buscar esse referencial. Se eu vou cobrar mais ou vou cobrar o dobro, aí é uma questão sua. Não pode cobrar menos, não pode cobrar 157. 157 com 99 centavos já está cobrando errado. Tem que cobrar os 158. E aí, o que que eu faço com isso? Quando eu somo lá o total do meu material
Total que custou aquela odds, que foi de R$ 270 com 51 centavos, eu somo com 158 com 50, e aí o que que eu tenho? Os R$ 429 com um centavo. E aí, quando eu tenho esse valor, eu sei, então, que a minha órtese vai custar R$ 429 e um centavo. Óbvio que eu não preciso cobrar esse um centavo, eu posso arredondar. Mas eu também tenho que ter um entendimento que menos do que isso, eu vou estar me desvalorizando. Então, eu não posso cobrar menos do que isso na confecção de uma órtese. Se eu confeccionar e querer cobrar mais, também não tem problema. Eu só nunca vou poder cobrar menos do que isso, tá? Porque esse aqui é o valor mínimo que eu trouxe para vocês. O máximo que pode dar variação ali se eu usar um velcro mais barato, que daí vai dar uma diferença. Mas eu digo para vocês que vocês não vão perder tanto assim se vocês continuarem cobrando esse valor. Ah, Patrícia, mas eu já sei que aqui na minha cidade eles cobram muito mais caro. Aí isso varia muito, tá? Que eu sei que tem colegas que elas já colocam, por exemplo, a revisão de 30 dias. Então, elas cobram duas vezes o 158 nessa órtese, porque já está embutido no valor que dali a revisão, porque pode ter mudança no tamanho, pode ter mudança porque o paciente ganhou amplitude nesses 30 dias, pode ter várias questões, né? Várias variáveis, bem redundante, que podem contribuir nesse processo, tá? Então, pode acontecer de ter R$ 200 a mais aí, ou R$ 150 a mais aí, porque a pessoa já está cobrando antecipado. Então, pode acabar saindo uma ordem por R$ 600, mas ela já está cobrando a revisão dela, ela já colocou nesse valor, tá? E é bem importante vocês também saberem que vocês podem cobrar isso separado, ou pode cobrar tudo num pacote só e não explicar para o cliente o que ele está pagando. É tudo da órtese, tá? Eu costumo cobrar separado e explicar para ele, ó, a órtese que sai tanto e o meu valor para ir confeccionar, porque eu só faço as confecções a domicílio, é tanto. Óbvio que eu não cobro só R$ 158, principalmente se for fora da capital aqui, né? Se eu for para outra cidade, eu vou cobrar bem mais do que 158, porque eu tenho meu deslocamento. Então, sempre vai dar variação, vai depender do bairro, vai variar da cidade. Toda essa questão do 158 com 50 é o mínimo, e é óbvio que eu não cobro só esse mínimo. Então, vocês também vão saber valorizar e saber o quanto que vai ser necessário vocês estarem cobrando ou não. Se vocês quiserem cobrar mais, também vai muito do que vocês sabem da realidade da região de vocês e o quanto que vocês podem estar valorizando o serviço de vocês. E aí vem um detalhe bem importante. Sério, Yanara? Então vamos organizar isso para você poder ganhar dinheiro. A gente não pode esquecer que o nome da gente é o nosso cartão de crédito VIP na hora de dar o preço sobre os nossos talentos, né? Então, assim, tudo que a gente confecciona é responsável pelo nosso cartão. E é um cartão que a gente está dando de crédito nosso. Ah, é um cartão de visita? Sim, é um cartão de visita, mas é um cartão de crédito pessoal, é um cartão de eu estou creditando para a pessoa, estou possibilitando que a pessoa acredite no meu potencial e no quanto que eu faço esse equipamento, que ela não vai ter déficit de retorno, que ela não vai ter dificuldade, ela não vai precisar ter que refazer isso várias vezes. Então, de acordo com o meu nível de segurança, de confiança, do quanto que eu consigo fazer, entregar um bom equipamento, eu vou poder supervalorizar aqueles R$ 158. Então, é nesse sentido que a gente tem que se priorizar e se dar valor, tá? Tomar uma aguinha aqui que é importante. Então, nunca, de forma alguma, vocês podem deixar de se valorizarem, tá? Ah, mas Patrícia, eu sou a única aqui. Ou, tem uma outra colega que é top. Você também não é abaixo dela. Não é porque ela, de repente. Hoje mesmo, vou até falar, ela tá aqui na live. Ou pelo menos eu acredito que esteja, porque não parece para mim que saiu.
ela veio me perguntar, mas não, Paty, tu tem que cobrar mais, porque se eu cobro isso, desde quando tu é inferior a mim para cobrar menos do que eu e eu tenho que cobrar mais do que tu? Não existe isso. Isso é coisa que a gente bota na nossa cabeça. Somos todos terapeutas ocupacionais. O que muda? Eu tenho 24 anos de formação. No caso, essa colega também tem, né, porque a gente formou junto. Uh, não quer dizer que a minha experiência desdém da tua experiência. Tu tem uma experiência que é fantástica e essa experiência não pode ser desvalorizada. Então, o que é importante e que acho que é todo o segredo dessa live é vocês colocarem na cabeça de vocês que vocês são importantes e vocês têm um papel fundamental nesse processo, tá? Então, se vocês não conseguirem acreditar dentro do que vocês têm para entregar e ficarem se comparando, ah, mas a Paty, tudo bem, a Paty já tem nome, todo mundo sabe quem é a Paty e tal. Quem sou eu na fila do pão? Você é o melhor cacetinho, né? Cacetinho é o pão francês nosso aqui, né, gente? É o melhor cacetinho da fornada e vai ser todos vão ser bons, iguais, todos vão ter o mesmo nível. O que muda é um pouquinho do tempo de experiência, mas não quer dizer porque você se formou nesse ano que você já não tenha tido uma experiência muito melhor do que eu, que me formei há 24 anos atrás, que eu fazia óltese em gesso. Eu nunca vi, na verdade, eu vi um termodave na mão da minha professora. Então, vocês hoje já têm uma experiência diferente do que eu tive há 26 anos atrás, quando eu tive óltese na faculdade. Então, a gente tem que aprender a se valorizar e se respeitar enquanto profissional, que a gente vai poder entregar o melhor da gente, né? E aí, a gente seguindo ainda nesse nível, eu vou trazer só um pequeno exemplo para vocês sobre o que, mais ou menos o que, que a gente ganha com outra tecnologia, porque isso ali vocês viram que deu uma média de R$ 430. Tá, mas R$ 430, Patrícia, eu não vou ficar rica, como tu está falando. Não, eu nem disse em nenhum momento que a gente fica rico. Eu disse que eu tenho qualidade de vida. Eu consigo ter mais tempo para mim. Eu consigo hoje dar uma qualidade de saúde para mim. Eu consigo ter uma qualidade de cuidar da minha pessoa, né, de ir na academia na hora que eu quero, de tomar banho de piscina na hora que eu quero. Eu tenho uma qualidade, mas isso tem uma relação com vários equipamentos que eu não trabalho só com órteses, né? Tem a questão das cadeiras também. Nas cadeiras eu não trouxe bem especificado, porque varia muito de cada paciente, tá? Então, no caso, que se eu pegar exatamente, Pri, é exatamente, é respeitar a gente. Quanto a gente vai trabalhar com uma adequação postural, a gente vai trabalhar sempre com espuma. Mas na espuma, aí tem todo um conceito, né, da questão da adequação, que eu não vou colocar. Hoje em dia a gente sabe que a gente não coloca mais a espuma direto numa lona, que a gente tem que trabalhar mais em cima de bases rígidas. Então, eu vou precisar de ter um serviço de funilaria. Então, tem o preço da funilaria. Eu vou precisar de uma pessoa que faça a costura da forração para mim, porque eu não faço. Se você faz, você ganha mais, né? Um serviço a menos que você vai ter que terceirizar. Então, daí tem a questão do tecido que você comprou, a costureira, a espuma que você vai usar. A gente não usa mais só um tipo de espuma, a gente usa 3 tipos de espumas. A gente tem a questão da pintura também, da parte da funilaria que a gente vai ter. Então, isso tudo requer custos, tá? E esses custos são uma média, assim, que eu vou trazer para vocês verem, um médio de um custo por espuma, tá? É mais ou menos R$ 109 que eu vou ter de custo com a produção de uma única almofada. Vamos pensar que eu vou fazer uma almofada só de assento. E essa almofada de assento eu vou ter, em média, por espuma. Se eu vou trabalhar com 3 tipos de espuma, então é uma média de R$ 300. Aí. Na verdade, dá um pouquinho menos por espuma, porque essa daqui eu peguei da densidade mais alta, que é a densidade 40. Como eu trabalho com 3 tipos de densidade, na densidade 20, na densidade 33, daí já é a metade desse valor, mais a viscoelástico é um pouquinho mais do que a metade. Na verdade, não vai chegar bem os R$ 300, mas é mais ou menos por aí para vocês poderem ter uma noção. Cada espuma que eu for comprar vai estar uma média desse valor, tá?
E aí eu tenho mais as outras questões que eu coloquei para vocês ali, né, de outros materiais que a gente usa para fazer a produção da adequação postural. Então, numa média geral, uma cadeira mais básica, assim, que eu não vou precisar mexer muito, que eu não vou precisar fazer muitas adequações, que eu não vou precisar pensar no apoio de braço, que eu não vou precisar pensar no apoio de perna, que eu não vou precisar fazer esse cálculo muito aprofundado, com muitos recursos, vai dar um custo médio de R$ 1.500 para fazer a adequação dessa cadeira de rodas, tá? Então, a gente já teve lá uns R$ 430 lá, né? E aqui eu tenho mais os 1.500 em média do que eu posso ganhar mais ou menos numa semana. Então, numa semana, fazendo somente dois recursos, e que praticamente o que eu tenho de manejo, tá? É só a confecção da almofada, porque o resto eu só tenho que levar no funileiro, levar na costureira e depois entregar a cadeira. Então, eu não tenho tanto dispêndio de tempo para a confecção real dessa adequação. Eu tenho mais, é 1 hora, 2 horas no máximo que eu vou perder de organização do meu dia para a confecção dessas almofadas. Depois, jogo rápido de ir até a funilaria, largar e depois buscar o material, ir na costureira, esse tipo de coisa, tá? Então, numa semana, a gente consegue mais ou menos uns R$ 1.900 por equipamento, tá? Aí vamos adiante. Então, pensando que eu tive uma cadeira e uma órtese numa semana que eu fiz. Isso deu R$ 1.929, né? Agora eu vou multiplicar. Deixa eu sair um pouquinho da tela aqui. Eu vou multiplicar aqui. Eu vou multiplicar isso por 3 órteses e 2 cadeiras, tá? Eu multiplicando isso por 3 órteses e 2 cadeiras, o que que eu vou estar tendo aqui? Eu vou ter, daí, na verdade, R$ 3.000 de 2 cadeiras no mês, vamos supor, e 1.287 com 3 centavos de 3 órteses, né? 2 cadeiras e 3 órteses. Me deu no mês 4.287. Tá, Paty, mas isso ainda não me dá liberdade financeira, liberdade de tempo. Mas assim, o que que eu quero que vocês possam compreender? Eu só imaginei que eu só fiz 3 órteses, mas é óbvio que a gente não faz só 3 órteses no mês. Se a gente vai trabalhar, a gente vai se esmerar a colocar, a divulgar para os outros profissionais, tanto fisioterapeutas. A maior parte dos meus encaminhamentos de órtese são de fisioterapeutas, tá? Não é de médico, é por físio. De cadeira, a maior parte são dos próprios terapeutas ocupacionais. Pasmem, porque não gostam de fazer. Então, assim, a minha maior demanda que vem de cadeira de rodas são dos terapeutas ocupacionais e alguns fisioterapeutas que acabam encaminhando também, porque eles acreditam que só nós fazemos isso. Então, assim, não é, né? Eu acredito que tem físio aqui, e não é só fisioterapeuta que só não é só TO que faz adequação postural, e não é só TO que faz órteses. Mas os fisioterapeutas aprenderam que é assim. E muito TO também aprendeu que é assim. Mas não. Isso é algo que é dos dois. Os dois é que fazem. Só que, óbvio, com olhares e objetivos totalmente diferentes. E aí eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, que óbvio que nós, TOs, a gente tem um olhar muito mais funcional, então a gente não pensa somente no alinhamento numa adequação postural, como o olhar da fisioterapia tem. A gente acaba olhando muito na questão também da funcionalidade e do conforto. É óbvio que os físios estão abrindo as mentes e estão pensando nisso também hoje em dia, e que eu fico muito feliz. Mas, no nível de órteses, também a gente não está ainda preocupado em trazer totalmente para uma posição ergonômica ou para posição anatômica. A gente está pensando em ganho de amplitude. Então, a gente vai vindo gradativo, gradual, até a gente atingir a amplitude que a gente deseja. Então, tem também um olhar técnico que faz a diferença também e que, por muitas vezes, a TO acaba se sobressaindo nesse tipo de atuação. Mas assim, o que, que é muito legal da gente parar e pensar? Multipliquem isso por mais. Vamos supor que a gente faça 4 cadeiras por mês.
uma por semana. Olha o quanto isso já vai dobrar para R$ 6.000. Se a gente for fazer ou uma órtese por semana, né? A gente já ganha mais R$ 400 aqui. Então já foi de, de 4.000, a gente já foi para R$ 7.600, né? Então já mudou esse perfil. E aí eu preciso continuar me matando na clínica? Se eu consigo, com uma cadeira por semana e uma hora por semana, eu consigo já atingir uma média de R$ 7.000 por mês. Eu preciso continuar me matando na clínica trabalhando 30 horas por semana ou 40 horas por semana, como eu vejo o pessoal da IS fazendo? Será que eu preciso de tudo isso? Sendo que em clínica, se a gente não pode cobrar, né, menos do que R$ 150 numa clínica. Vamos fazer um cálculo bem rápido. Eu não fiz esse slide de cálculo. Mas vamos pensar assim, se eu atender 10 pacientes por semana, por R$ 150, dá 1.500 por semana. Isso dá mais 6.000 por mês. Quanto que eu precisei investir por mês para fazer tudo isso, né? Então, assim, eu já tinha os 7.000, mais os 6.000, isso dá baixo R$ 12.000. Isso eu estou pensando tudo atendimento mínimo. Se eu fizer 20 pacientes, é óbvio que isso já aumenta também. Então, assim, é só a gente pensando nesse sentido, né? Agora eu pergunto para vocês: quantos profissionais especializados em tecnologia assistiva você conhece na sua cidade ou na sua região? Me respondem aí. Vou esperar vocês me responderem. Quantos vocês conhecem? É só tu e a Mara. Nenhum, Carol. Nenhum, Dani. Nenhum, Caroline. Nanda. Não tem. Olha só, viu? Vocês estão aptos a fazer essa diferença. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nem todo mundo respondeu aí, hein? Quantos que vocês conhecem? Tem dois, William. Tu e mais um? Esses que botaram um estão se incluindo? Agora me respondam. Quantos vocês conhecem que são especialistas em integração sensorial? É, vamos mudar isso, Yanar. Vamos mudar. Muitos, né, Caroline? Um monte. E estão tudo ganhando bem, não estão? Trabalhando pra caramba. E quanto que você sabe, em média, que está custando hoje para se especializar em integração sensorial? Não consegue nem contar, né? Justamente. Vocês fazem noção, vocês têm noção, vocês já estão, alguém está inscrito para fazer a integração sensorial, a certificação? Vocês têm uma percepção de quanto que tá? Só o curso, justamente. Isso. Fora depois montar uma sala toda, né? Um custo médio de no mínimo R$ 30.000 para te poder ter a formação e ter a tua sala, né? Então, investimento básico mínimo. Agora vocês querem saber quanto vocês vão investir se vocês trabalharem com tecnologia assistiva? Contar para vocês. A gente, para fazer uma pós-graduação, tá? Não, óbvio que eu vou vender meu peixe aqui, a live é para isso, né, gente? A pós-graduação eu botei a mais, tá? Porque tem a pós, as pós só de membro superior
A Priscila é especialista em terapia de mão, ela pode estar contribuindo com os valores, mas a média de valor, porque tem vários cursos de formação, mas a média do valor da pós-graduação de terapia, de qualquer pós-graduação relacionada à tecnologia assistiva, está em média de 8.500. A pós que eu coordeno, não chega a isso, tá? Dá R$ 2.000 a menos de investimento. Óbvio, são 18 parcelas de R$ 350, sofre menos, né? Mas é menos da metade do valor da integração sensorial. Os cursos de extensão que a gente pode fazer, porque a gente não é obrigada a ter pós-graduação, certo? O melhor é, porque tu vai ter um raciocínio clínico melhor, tu vai ter uma compreensão maior. Mas calma, Dani Canel, vai, pega o pessoal que não tá. Calma aí, que tudo tem uma solução. Assim, se eu não tenho condições agora de pegar e ir para uma pós, eu posso fazer um curso, né, de extensão. Aí tem aí as gurias da Amato que dão curso. Em Brasília tem a Fernanda, ela não está saindo de Brasília, mas ela está recebendo o pessoal lá. Tem a Graciane no Nordeste, tem a Chile em São Paulo, a Fernanda Turon em São Paulo também. Tem eu que estou indo ainda em alguns lugares. E o valor médio desses cursos de extensão, óbvio que tem cursos mais caros e cursos mais baratos, mas é uma média de R$ 1.500, que tu sai apto nesse curso para fazer uma órtese, tu sai apto para fazer uma adequação postural. De adequação postural, a gente tem ainda também as meninas que são da Reabvita, que também dão cursos. Tem o Alex Silveira, que abre uma turma por ano. Tem eu, que também não estou mais viajando como eu viajava antes, mas eu ainda estou indo para algumas cidades para dar curso. E é uma média de R$ 1.500 que a gente tem de investimento, tá? Perfeito, Dani. E, e de material que eu vou gastar investindo para eu poder ter, eu falei lá, no mínimo a gente gasta uns 15 mil ou 16, uns 20 mil para montar uma sala de IS. Eu não estou desmerecendo o IS. Eu estou só mostrando que a gente pode trabalhar no que a gente ama, no que a gente gosta, sem precisar ter que se vender ao que está no mercado. Na minha época que eu me formei, o que era de mercado na época era saúde mental. Eu não consigo me ver trabalhando em saúde mental. Gente, eu estou dando essa disciplina na faculdade e estou em sofrimento. Eu não consigo trabalhar com esse público, não é um público que me faz, que me cativa, né? Não tenho nada contra, mas eu não consigo porque eu não consigo ver a teole, eu não consigo. E eu batalhei e fui em frente e fui trabalhar na neuro, que era a minha área, que eu gostaria tanto. Então, assim, o valor que eu tive que investir em material é no máximo R$ 5.000. O que que é esses R$ 5.000? É o tecido de neoprene que a gente gasta, que é um pouco mais caro, que é o mais caro de tudo. As tesouras, que daí a gente gasta bastante, porque as tesouras de qualidade faz a diferença. A gente pode começar com tesouras básicas, mas uma tesoura de qualidade faz total diferença no nosso desempenho, até para a gente poder brilhar o olho da pessoa que está vendo a gente confeccionar aquele equipamento, a gente usando tesouras adequadas, né? Então faz a pessoa prestar atenção e valorizar o nosso serviço, né? Dar mais respeito e credibilidade para a gente. A panela não é cara, porque não precisa ser aquela panela que todo mundo diz que é profissional. Inclusive, eu tô para fazer alguns vídeos para explicar sobre isso. Aquilo não é verdade. Aquela panela é uma panela de cozinha, tá? Ela não é uma panela. Na época, quando ela foi criada, não existia aqui no Brasil, só existia nos Estados Unidos. E aí trouxeram ela como se ela fosse uma panela específica para isso. Se ela fosse específica para isso, ela não começava a temperatura dela acima dos 100 graus. Sendo que, se ela fosse específica para trabalhar com termomoldável, a temperatura dela começaria com 65 graus, que é a temperatura de trabalho com um termomoldável. Então, a gente pode sim comprar uma Britânia, uma Mondial, que vai fazer o mesmo serviço, tá? Então, no máximo, vocês vão gastar uns R$ 5.000 de material, incluindo ainda as ferramentas para adequação postural, tá? Uma faca boa, as ferramentas básicas que a gente precisa de chave Allen, chave Torque, chave de fenda, chave Phillips, chave de boca. A gente tendo. Isso eu estou colocando tudo para órteses, esses R$ 5.000 é órteses,
e adequação postural a gente gasta. Então, eu vou ter, se eu fizer a pós, se eu fizer um curso de extensão e comprar todo o material, eu gastei tudo que eu gasto só na formação da, da integração sensorial. R$ 15.000. É uma média. Vocês conseguem perceber que vocês podem ganhar num mês de retorno já esses 15.000? Pelo cálculo que eu fiz lá para vocês? Isso se vocês estiverem trabalhando clínica e prestação de tecnologia assistiva. Se vocês ficarem só na tecnologia assistiva, vocês podem ganhar muito mais ainda, porque vocês não precisam fazer só uma cadeira por semana. Ou, se vocês manterem por aquele cálculo que eu fiz, em 2 meses vocês têm o retorno. Vocês conseguem perceber que a gente pode trabalhar menos e ganhar tanto quanto? Ou a gente pode trabalhar o mesmo e ganhar ainda muito mais? Fica claro isso para vocês? O que vocês acham disso tudo que eu trouxe para vocês? Me contem. Agora é o momento de desabafo. Que bom que ficou claro. Que é importante agora, né? É vocês poderem se qualificar. Se vocês não têm ainda a qualificação, é buscar essa qualificação para vocês. Que vocês possam estar buscando esses cursos, como a Dani já falou que vai fazer com a Shirley, né? Fazer a pós-graduação, né? Aproveitar a possibilidade de vocês poderem abrir esse horizonte de vocês poderem fazer outros cursos, né? Como que eu vou proporcionar para vocês? Óbvio que aqui, né, vai ter uma oferta para vocês, exclusiva para vocês, para os meus cursos online também. Então, assim, vocês conseguindo trazer essa capacitação, vocês trazendo essa especialidade para vocês, dentro do município de vocês, e vocês poderem vender isso e trazer essa divulgação para que outros colegas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, os médicos saberem que vocês fazem essa prestação de serviço, vocês vão receber pacientes sem precisar fazer esforço, tá? Para vocês terem uma percepção, sábado eu fui avaliar uma criança aqui na cidade vizinha. Foi por indicação de uma fisioterapeuta de Campinas. Vocês têm uma percepção? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e a fisioterapeuta de Campinas indicou o meu nome para outra fisioterapeuta daqui. Assim, por quê? Por causa do Instagram. Não consigo salvar, porque como eu fiz com a apresentação de slide, ela não salva, infelizmente. Mas assim, eu quero ouvir mais vocês assim, né? Mas eu posso passar, tá, Rafa, os slides desde o início para você poder. É só me dar depois lá no direct os e-mails de vocês que eu mando os slides para vocês, tá? Para vocês terem, até para vocês terem uma percepção de como é que faz esses cálculos, fazerem, buscar essas orientações. Essas orientações nos meus cursos online tem também, tá? Então, tem lá uma planilha que explica como é que a gente faz o cálculo direitinho da adequação postural, como é que faz o cálculo direitinho da órtese, no caso da órtese de neoprene daí, né? Mas eu queria saber o que que vocês, se correspondeu à expectativa de vocês, se vocês acham que foi válido, se contribuiu o que vocês estavam esperando que eu fosse explicar, ou vocês achavam que ia ganhar muito mais dinheiro, ou vocês ficaram surpresos, nossa, não imaginava que era tanto. Fale. De nada, Rafa. Isso a gente faz, Nari, isso a gente faz. Mas aí a gente tem que cuidar, porque daí é o respeito nosso, né, do nosso trabalho, né? Quando a gente vai num dentista, é, a gente vai num dentista, ele não pensa 2 vezes em, ah, mas coitada, ela é TO, ela ganha pouco. Óbvio que a gente sabe ponderar quando tem uma família que realmente é de baixa renda, que tem
né, uma situação financeira que requer realmente um olhar diferenciado. Daí, né? A senhora tá no céu, né, Yanara? Faço... Que ótimo, Carol. Sim, a gente acaba saindo da formação sem esse parâmetro, né, de como fazer essa cobrança, do como é importante a gente entender que a gente é um produto, né? Nós estamos vendendo o nosso produto e a gente precisa entender como é que funciona essa cobrança, né? Eu sei, mas pode me chamar de você, tá? Tu viu? Então, investe, Rafa, vai atrás, porque é assim, a gente tem uma carência enorme. Aqui no estado, são pouquíssimos profissionais que fazem, e ainda mesmo assim tem colegas que fazem e encaminham para mim, principalmente adequação postural. Órteses temos bastante perto de adequação postural, dá para se dizer que é um número bem grande, é porque tem bastante terapeuta de mão, porém, tem muito terapeuta de mão que não faz órteses de neuro. Que bom, William. Que ótimo, fico feliz. Então, assim, mesmo a gente tendo aqui, né, paciente, a Priscila mesmo é terapeuta de mão, né, e ela tá sempre me pedindo help, muitas vezes, em questões de neuro, assim como eu peço os help em terapia de mão, né, de órtese de traumato para ela, e muitas vezes eu não faço órtese traumato, muitas vezes não, eu não faço órtese traumato, eu sempre encaminho, porque a gente também tem que entender, né, até onde vai nosso limite, né? Exatamente. A gente tendo, a gente conseguindo colocar quanto que a gente pode ganhar, a gente consegue destinar esse tempo pra gente, né, Dani? E poder ganhar razoavelmente bem. E muitas vezes a gente se mata trabalhando. Posso, sim. Tem várias. Qual é a cidade do Nordeste que tu mora, William? Ó, a Gabi aí. A Gabi sabe fazer, hein? A Gabi, a Gabi já foi minha aluna em várias vezes. Mas essa questão que eu estava falando antes da Dani e do William poder comentar, da gente saber até que ponto, né, vai o nosso limite para a gente poder atingir aquilo. Mas cada vez mais buscando mais aperfeiçoamento. Na questão da adequação postural, eu fui atrás. O Alex Silveira, ele é uma referência muito grande nesse sentido. E então eu fui atrás e tô sempre correndo atrás dele para poder estar otimizando mais e mais e mais a qualidade de serviço que eu vou prestando. E vocês podem ir atrás de pessoas referência para vocês ou tê-las como supervisão de vocês, né? Nesse sentido todo. Em Recife, a gente tem, eu tenho várias pessoas para te indicar, William. Depois eu te passo o nome de todas. Deixa eu pegar aqui, que eu vou passar para vocês. Eu vou dar para vocês agora, quem tiver interesse, tá? Em adquirir o curso. Os meus cursos online eu estou lançando para oferta de Páscoa um combo, que é órteses e neoprene e adequação postural, tá? Então, eu vou botar aqui para vocês o código, o cupom, tá? E quem tiver interesse, vocês vão poder acessar o meu site, tá? Que ele vai, assim que terminar a live, ele vai estar disponível no site. O link para vocês poderem entrar nesse combo. E quando vocês quiserem adquirir, vocês vão colocar esse código, tá? Lá no cupom. E aí vocês vão conseguir adquirir o curso que de R$ 480 por R$ 300 para vocês, tá? Só para vocês que vai ser esse valor, tá? Então vocês vão conseguir ter esse desconto porque vocês estão aqui. Então, o curso que custava R$ 480, vocês vão estar pagando somente R$ 300 para poder tê-lo, ter os dois cursos daí, tanto órtese e neoprene quanto adequação postural. Então, essa é vai ser o bônus que eu estou dando para vocês.
além de todas essas dicas, né, sobre como fazer as cobranças, como organizar as suas cobranças, tanto a nível de prestação de serviço de tecnologia assistiva, quanto de atendimento, né? Ah, mas Paty, eu cobro só R$ 100 do meu atendimento. Como é que agora eu vou mudar radicalmente para 158? Vai mudando aos pouquinhos. Vai mudando aos pouquinhos, né? A cada 2 meses vai acrescentando um pouquinho. Ou os próximos pacientes novos já vai botando esse valor certo, né? E depois vai aumentando gradativo dos pacientes que já são teus, né? E vai conversando com as pessoas da tua cidade para ver se está todo mundo indo coerente com a tabela que o Cofito nos possibilita, né? Que já nos norteia, né? Então a gente tem que ter isso, tá? Tranquilo, gente. Ficaram com alguma dúvida? Querem ainda aproveitar esse espaço para poderem tirar, perguntar algo? Obrigada, gente. Eu tenho um delay aqui, né? Porque eu tô acompanhando vocês também pelo Instagram. E o Instagram ele leva alguns segundos depois, né? Para o Orficast. Tu quer saber informações sobre ele? De nada. Raízes de Fogo, eu não sei qual é o teu nome. Orficast, como é para neuro, que eu atuo, não uso. Mas o pessoal da área da ortopedia usa bastante. De nada, Rafa, de nada, Dani, de nada, Yanara. Fiquei bem feliz de vocês estarem aqui, de vocês terem aproveitado esse espaço. Açúcar. Prazer, então, Su. Espero que vocês consigam ter um bom benefício. E o que vocês precisarem, me chama no direct ali que eu mando para vocês os slides. Aí vocês me dão um e-mail ali no direct, tá? Que daí eu encaminho os slides para vocês. E assim que eu finalizar aqui a live, vocês vão poder ter acesso a ela, ao link lá, direto no meu site. Vai estar disponível daí para vocês, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pela confiança e que vocês possam me trazer depois os frutos e me contar, nossa, gente, estou conseguindo divulgar. Se quiserem ajuda nesse sentido, me peçam, tá? Cláudia, se tu precisar, se tu quiseres, eu posso te passar os slides, só me manda daí o teu e-mail, que daí eu mando para ti por e-mail daí o slide, tá? De nada, William. Boa noite, gente. Tudo de bom para vocês. E se precisarem de apoio, me chamem, tá bom? Beijão. Prazer enorme ter estado com vocês aí, viu? Obrigada. Eu que, eu que agradeço vocês terem compartilhado o tempo de vocês comigo também. Vocês também, obrigada.